Olá, você que está aí no outro lado, vamos dividir aqui a vista, dividir a tela junto aqui. Esse peão C4 que a gente vê aí, observa no diagrama, esse é a abertura inglesa. O primeiro lance é C4. A gente vê aí que as brancas começam a lutar pelo centro, reivindicando a casa de D5, essa que está circulada. A Enciclopédia de Aberturas de Xadrez classificou a abertura em inglês sobre os códigos A10 a 34. A gente vai ver aqui uma lógica, as ideias da abertura inglesa, para a gente ter assim a ideia quando jogar. Aí esse diagrama aí mostra as possibilidades. A gente vê aí, a inglês é uma abertura orientada sempre assim nas casas brancas, nessas casas claras. O bispo, o cavalo em C3, a gente vai observar aí o cavalo em C3 e o peão em C4, a gente observa, coordenam bem para controlar as casas claras no centro, enquanto os peões D4 e peões D4 aqui a gente vê, a gente observa junto e E3, assim como o cavalo em E2, a gente vai observando, apoia um centro, né? Fica ali naquele apoio, trabalho em equipe. Esta é uma das muitas linhas possíveis. Claro que aqui a gente está mostrando a ideia, mas para olharmos, né, a gente tem uma visão, quais são os objetivos finais da maioria das linhas da abertura inglesa. A gente tem uma ideia como é. A gente vê aqui que o fianquito aqui, esse bispo aqui tem fianquito. Esse bispo, a gente vê aí do quadrado claro, né? Esse quadrado claro. A gente sempre vê que também tem os quadrados escuros, mas bora trabalhar aqui esse quadrado claro aqui, essa diagonal aqui, o bispo no fianquito, né? Para controlar os quadrados claros no centro e muitos outros objetivos que as outras casas também, né? Ele fica aqui dominando, né? Essa diagonal. Só uma ideia, um objetivo para a gente ter a ideia da inglesa. Como colocando a torre em A1, a gente vê que a torre em A1 ela veio para cá, para ser o B1, também pode ser B1 também, né? Mas bora deixar aqui, só para... Essa ideia vai depender do seu projeto, da sua ideia, da sua partida que você vai, no momento, elaborando, né? E jogando também. Você vai ver também que esse peão também ele pode vir para B4 aqui, ele também está com 17. São situações e momentos da ideia que você, no decorrer da partida, você vai encontrar. Agora, isso aqui você tem que estudar, ter a ideia do que vai fazer. Embora essa posição aí, provavelmente aqui, né, estou mostrando ela, nunca possa acontecer ou pode acontecer. A gente não sabe, mas você tem a ideia de como vai deixar suas peças brancas. Todos os elementos dessa abertura serão decompostos ou desenvolvidas, né, digamos assim, em algum ponto, tá entendendo? Algum momento que você movimentar, mas você tem a ideia
como vai trabalhar a sua posição na inglês. Aí você vai. Claro que a gente aqui só está dando uma ideia para você ter o estudo aí, desse estudo nesse momento. Aí você pratica, aí você pode até tirar as peças brancas do seu tabuleiro, é bom você ter o seu tabuleiro físico. Aí você tira e faz isso aqui com. Repete diversas vezes essa posição aí. Aí repete, repete até você memorizar. Claro que em toda, quando você for jogar, aí você só vai ter uma linha na mente, nessa caixa cabeluda aí, né? Vai memorizar e ter o fundamento das ideias que você quer fazer, o seu plano, né? Você, em inglês, é uma abertura muito propensa, digamos assim, à transposição. Ela pode ir para outra abertura, né? No início, né? Muitas das posições nesse estudo podem ser alcançadas, mas em ordem diferente, né? Claro que vai ser em uma ordem diferente. É importante não memorizar, mas você aprender aquilo, né? Não precisa memorizar as ordens exatas dos movimentos, mas sim a ideia por trás desses movimentos, né? Por trás da ideia, para que possam ser implementadas em seus jogos, né? Você vai pôr uma partida de branca e aí você já tem em mente o que vai fazer para ter possibilidade, porque você vai planejar, né? Você não vai planejar na hora, você já tem que chegar com plano, né? Com treinamento. Aí você só vai no jogo, naquela partida, executar aquilo que você treinou, né? Aqui só para a gente ter uma ideia, para chegar nessa posição, a gente inicia aqui com esse peão C4, né? Só para a gente ter uma ideia. Dominar a casa de D4, onde está o círculo, né? O peão foi lançado. Aí aqui a gente, digamos que o jogador de pretas, né? Faz esse lance. Aí a gente vai dar só dar ênfase nas ideias, mas assim do jogador de branca, os movimentos. E a resposta das pretas é uma coisa secundária, tá vendo? A gente aqui vai ver o sentido de cada movimento das peças que é aqui. A gente joga esse cavalo aqui só para concentrar força, né? Dobrar aqui o ataque na casa de D5. A gente observa que tem o peão, a seta do peão no círculo aí, e o cavalo também, a seta do cavalo, também em D5. O cavalo C6, a gente vê aqui, mas a gente vê aqui que o peão G3, aí a branca tem o tempo de fazer esse movimento, de jogar o peão G5. Isso aqui são ideias. Claro que a gente não sabe como o jogador de pretas vai jogar, mas a gente vai ter aquela ideia, né? Que os lances variam, né? A gente tem que lembrar disso. G6 abre a diagonal aí, a gente tá vendo para fazer o fianqueto, né? Fianquetar o bispo aí. A gente vê a setinha aqui, meio que azul, para o próximo lance do bispo. A gente observa junto aí. Aí G6, as pretas respondem. E aqui a gente coloca o bispo em G2 para concentrar a força. Pode ver que o bispo, o cavalo e o peão estão concentrando força na casa de D5. Isso é uma ideia. A gente não sabe como as pretas vão responder, mas aqui o estudo é direcionado a essa ideia. Aí aqui a gente vê que o bispo ali em G7, ele tem a ideia aqui de contrapor, né, ao cavalo. Aí o cavalo que está em C, mas a gente com as brancas joga aqui o cavalo
é F3. O cavalo F3 reforça domínio no centro, né? Aqui a gente já vê que o cavalo aqui, o cavalo F3, né? Ele está concentrando força aqui nas casas D4 e E5. Aí depois a gente vê aqui cavalo F6 da espreita. Aí aqui a gente faz um roque, né, para garantir a segurança do rei, nosso rei branco. A espreita também fazem roque. Aí aqui a gente vê D4, forçar a troca de peão no centro, fazer a ruptura aqui. Aí aqui C, a gente vai capturar C, captura D4. Aí a gente vê que tem a dama e o cavalo. Esse cavalo também aqui está defendendo essa peça aqui, né? Defendendo o peão. Mas só que tem duas peças atacando o peão. E o cavalo, a gente também tem que observar muito quando estiver jogando esse tipo de situação. Aqui o cavalo capturando D4. A gente observa junto aí. Cavalo capturando. E aqui a dama capturando D4. Após a troca no centro, as brancas têm uma leve vantagem. A gente observa aí junto. Aí aqui a gente faz peão D6, né? Dama vem para D3, bispo F5. Aí a gente vê que esse peão E4 aqui é para contrapor aí o bispo que está atacando a dama, né? Mas só que em E4 a gente vê aí que tem uma concentração de força do cavalo e do bispo e a própria dama, né? Aí a gente vê aí essa concentração de força nessa casa. A gente tem que observar muito essas posições, essas situações, né? Quando estiver jogando. Se a gente tiver essas ideias já na mente, a gente vai sobressair bem melhor. Aqui o bispo recua para E6. Aí aqui a gente vê aqui que esse bispo veio para D2. Aí a gente vê as possibilidades de não continuar. Aqui a gente vê que o peão pode ir para B3. As duas torres, né? Pode ter esses dois movimentos, C1, o E1, né? A torre que está em F para E1 e a torre que está em A para C1. No mais, vou finalizar. Isso aqui é mais para dar uma introdução na ideia da inglesa. Depois a gente estuda mais junto aí. Um forte abraço, xadrez camelense. Se você gostou, deixa aquele seu legal aí. Taca aquele dedão polegar aí no like. Valeu, um abraço, até mais. Xadrez camelense.